Beleza. Máximo divisor comum. Mesmo esquema que a gente fez com o MMC, a gente vai fazer com o MDC. Entender cada uma dessas palavras. Então vamos lá. Máximo. Máximo é o máximo. É o maior nesse caso, né? Lembrando que a gente está falando sempre de número inteiro, tá, gente? Divisor, opa, aqui é que a gente tem que dar uma parada, né? Vamos pensar aqui nos divisores do 50, pode ser? Então, quais são os divisores do 50? Vamos listar aqui na unha mesmo. Um é divisor de todo mundo, isso é muito importante. O 2, o 3, não. 4, não. 5, 6, não. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não é isso? Então, 25. Chegamos na metade aqui, já vou pular para o último, tá? E o próprio 50. Se eu não esqueci de nada, né? Acho que é isso. Então, aqui a gente tem todos os divisores do 50. Então, todos os divisores do 50 estão aqui. Então, não faz sentido eu falar de divisor comum se eu estiver falando de um número só. Mas, então, são esses os divisores. São os números que, se eu pegar esse 50 e dividir, o resultado é um número inteiro. Acabou. É só isso, tá, gente? Falar, ou então falar de qual número 50 é múltiplo. Comum é que é comum, que é igual. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pensar aqui nos divisores do 40, vai. Vai dar bem mais, né? 40, não. Vamos de 20. Melhor, né? Tô a fim de ficar muito, não. Então vamos lá. Os divisores do 20. O 1 sempre entra, tá, gente? O 2, o 3 não. O 4, 5, 6, 7, 8. Opa, eu tô no 20, né? Eu esqueci que eu não... 5, 10... e o próprio 20. Né? Então, assim, vamos pensar no seguinte contexto aqui. Eu peguei duas toras de madeira, uma de 50 metros, uma de 20 metros, e eu quero saber qual que é o maior tamanho que eu consigo cortar essas madeiras de forma que esses tamanhos sejam iguais. Presta muita atenção nessa ideia, que ela é muito poderosa também. Então, fica ligado que eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, de 20 e 50 para, além de expandir sua visão sobre máximo divisor comum, passar um macete muito foda, muito poderoso também. Eu acho que eu já até fiz um vídeo mais curto aqui sobre isso. Se eu tiver feito, eu vou deixar no card ali, dá uma olhada ali. Então tá aí. Seguinte, eu posso dividir em pedaços de 1 metro. Presta atenção. Pedaços de 1 metro. Então eu vou ter 50 pedaços tirados desse tronco e 20 pedaços tirados desse tronco. Mas eu quero que o pedaço seja o maior possível. Porque eu poderia dividir em pedaços de 2 metros, né? Em pedaços de 5 metros, em pedaços de 10 metros. Inclusive, eu acho que vai ser o 10, né? Então, eu poderia dividir em pedaços de 10 metros. Tudo bem isso, gente? Então, agora se liga a forma que eu vou escrever isso daqui, tá? Eu posso pegar o 50 e dividir por 10, que vai dar 5. Então, isso implica, esse símbolo implica, que 50 é igual a 5 vezes 10, ok? Agora vamos para o 20. O 20 sobre 10 é igual a 2. Isso implica que 20 é igual a 2 vezes 10. Presta atenção nessa interpretação. 5 vezes 10 pode ser 5 pedaços de 10 metros, 2 pedaços de 10 metros. Ou poderia ser 10 pedaços de 5 metros e 10 pedaços de 2 metros. Então olha que interessante. Se a questão virar e falar assim, olha, eu quero pedaços de mesmo tamanho e o maior possível, né? Então é isso. Inclusive é uma dica, né? Falou maior possível, certamente é MDC. Né? Dividir em maior quantidade de pessoas por grupo, essas coisas. A gente vai ver isso na aula que eu falei que eu vou fazer. Então, 10 vezes 5, 10 pedaços de 5 ou 5 pedaços de 10, 10 pedaços de 2 ou 2 pedaços de 10. Então, se a questão pedir o maior pedaço possível, 5 pedaços de 10, 2 pedaços de 10. Se ela pedir a mesma quantidade nos dois troncos, 10 pedaços de 5 e 10 pedaços de 2. Fechou? Então tá, vamos lá. Qual que é a propriedade que a gente tem aqui? Vou falar da propriedade e a gente vai ver o outro jeito de calcular o MDC. Qual que é a propriedade que a gente tem aqui? Você lembra que lá no MMC, se o maior número era múltiplo do restante, o MMC era ele. Agora, nesse caso, se o menor número for divisor dos outros, eu vou pegar uns exemplos simples aqui, vocês vão ver que tudo isso faz sentido. Se o menor número for divisor dos outros, ele é um MDC. Pensa, ele divide ele mesmo, então qualquer coisa maior que ele já não vai dividir ele. Né? E ele divide o resto, então ele é o máximo divisor comum. Tá? Acho que eu nem vou anotar isso, daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos e vocês vão ver que isso tudo vai fazer sentido. Agora vamos para o método de cálculo
de MDC. Vamos lá. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui para começar. Eu vou usar o 50 e o 20, vocês já até tirei. Então é o seguinte, eu vou fazer a fatoração, tem a fatoração simultânea e tem um outro jeito, né, que eu vou falar também. Então vamos lá, é o seguinte, toda vez que vai ter um macete para fazer isso mais fácil, eu vou fazer a fatoração igual ao outro, porém com um detalhe diferente. Então eu vou colocar 2. Então, 2, o 20 é par, então dá, né? O 50 também é par, então dá. Nesse caso, o 2 dividiu todo mundo que está na brincadeira. Isso significa que eu vou dar um destaque para ele. Tá? Só quando isso acontecer. Então vamos lá, vou continuar. 2, aqui vai dar 5, aqui não dá. Então eu não destaco. Vai dar por 5, vai dar 1 e 5. Opa, esse 5 dividiu, dei destaque para ele. E agora para fechar, beleza? Então tá. Agora o máximo divisor comum é o produto dos números que você destacou. Nesse caso, 2 vezes 5 é igual a 10. É isso, basicamente é isso. A gente acabou de ver que é o maior número que divide tanto 50 quanto 20. Bom, então tá aí, 3 exemplos, né? E eles foram escolhidos assim, de maneira bem bosta. Vocês vão entender. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui 14 e 28, colocar, fazendo fatoração simultânea, daqui a pouco eu falo do outro método. Então, começando aqui, né? O 2 vai dar 7 e aqui vai dar 14. Dividiu todo mundo, destaco ele. O 2, 7 e aqui vai dar 7. Não destaco. 7 vai dar 1. Fechou? Então, esse 7 dividiu, então a gente destaca. Então, aqui no caso, o MDC vai ser 2 vezes 7, que é 14. O que eu falei? Se um dos números é divisor do resto, ele é o MDC aqui, ó. 14, ele é divisor do próprio 14 e do 28. Então, nem precisava tirar o MDC nesse caso. Ah, não. Sério? Vamos lá. Uai, eu repeti. Eu repeti aqui, não era pra fazer isso, não. 156 e 132. Vamos pular para esse daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer esse, depois a gente faz esse. Foi, agora esse. Então o mesmo esquema, tá? 20, 54 e 80. Então vamos lá. Seguinte, vai dar por 2? Vai. 27, 40. 2 dividiu todo mundo. Por 2, 5, 27 e 20. Então destaca. Por 2, 5, 27 e 10. Por 2, 5, 27 e 5, por 5, 1, 27 e 5, e 1, né? Desculpa. 3, aqui 1, 9, 1, 3, eu acho que esse exemplo foi bem ruim, né? Tá, 3, 1, 3, 1, 1 e 1. Tá. Então é o seguinte, o maior divisor comum desses caras é o 2, apesar dos números serem grandes. Inclusive, esse é um dos motivos de eu trazer isso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o 80, ele nunca poderia ser o máximo divisor comum. E o 20 é divisor dele. Então, nesse caso, você poderia simplesmente tirar o 80 e fazer a conta só com esses dois. Resumindo, se você tiver lá vários números e ver que um deles é múltiplo de algum dos outros, no caso, o 80 é múltiplo desse, certo? Então você exclui esse maior no caso. Se você achou isso muito complicado, simplesmente faz lá. Agora, esse daqui a gente vai usar para tirar o MDC de um outro jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esses números separadamente. Então vamos lá. 156, vamos fatorar ele separado, tá? Então vai dar por 2, então vai ser 28 mais 50, 78. Tá certo? 140, isso. Por 2, 35 mais 4, 39. Não é isso? Por 3, 13. Por 13, 1. Ok? Então isso significa que... Daqui a pouco eu coloco. Então vamos para o 132. Vamos fatorar aí. Por 2, 66 mesmo, né? 66. Por 2, 33. Por 3, 11. Por 11, 1. Então isso significa que o 156 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 vezes 13. E o 132 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 11. Tudo bem? No caso do MDC, a gente vai colocar os números que tem o menor expoente. Você lembra do MMC? A gente colocou o que tem maior. Aqui a gente vai colocar o que tem menor. Então se liga. Vamos lá. 2. Tem 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Então é o mesmo. Então vai entrar o próprio 2 elevado a 2. 3. 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Então é o mesmo. 3 elevado a 1. O 13, ele entra ou não? Não. Por quê? Você pode imaginar que aqui tem um 13 elevado a 0 que tem um 13. Né? Entendeu isso?
Porque agora você não vai pegar o menor, então você vai pegar esse, que é 1, não precisa colocar. A mesma coisa para o 11, por que ele não entra? 11 elevado a 1 e 11 elevado a 0. Quem vai entrar? O 11 elevado a 0, que é 1 mesmo. Então, esse número é o maior divisor comum, tanto do 156 quanto do 32, ou seja, 12. Então, 12 é o maior número que divide esses dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu falei que ia passar um macete para você. Eu vou aproveitar a própria aplicação que eu trouxe para mostrar esse macete para vocês. Então, bora lá. Bora ler? Eu vou colocar na tela e a gente lê juntos. Um florista possui 180 rosas, 240 margaridas e 300 tulipas. Ela deseja montar buquês com o maior número de flores possível, de modo que cada buquê tenha apenas um tipo de flor e que não sobre nenhuma flor. Quantos buquês a florista conseguirá montar? Beleza, gente? Então, seguinte... Vocês entenderam o negócio? Vamos colocar esses dados aqui? Então tá certo. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que a questão tá pedindo, né? Então ele tem essas quantidades aí, e ele quer montar buquês, e ele não quer misturar, vocês entenderam? Então não vai ter rosa, margarida e tulipa no mesmo buquê. Vai ter um buquê só de rosa, só de margarida, só de tulipa, com a maior quantidade possível dessas rosas e sem sobrar nada. Então tá. Então eu tenho que dividir isso pelo maior número possível. E esse número vai ser a quantidade de rosas desse tipo de rosa em cada buquê. Então bora lá, vou tirar o MDC. Você já aprendeu a tirar o MDC do jeito tradicional, agora eu vou te mostrar um outro jeito, que é um macete, para você poder tirar isso, não só tirar o MDC mais rápido, quanto encontrar a resposta mais rápido para isso daqui, vocês vão entender. Então bora lá. Então vamos lá, eu vou começar colocando esses números aqui. E a gente começa o procedimento normal, só que com um detalhe. Começa normal que eu falo assim, colocando os números. Só que tem um detalhe. Aqui eu vou colocar números primos, porém, somente números que dividem todo mundo simultaneamente. Se um ficar de fora, eu não vou colocar esse número. Vamos começar que vocês vão entender uma coisa muito doida que vai acontecer. 180 dividido por 2, 90. 140, 120, 300, 150. Os números ainda são par, né? Todos. Então aqui vai dar 45, aqui 60 e aqui 75. Agora só tem 60 par, né? Mas se você for ver, todos ainda são divisíveis por 3 ao mesmo tempo. Então vamos colocar isso. Então vai dar 15, aqui vai dar 20 e aqui vai dar 25. Beleza. Só esse divide por 3 agora. Então eu vou colocar por 5. Então 5, 3, 4 e 5. Aqui já não dá mais. Esses números são todos primos entre si. Nossa, eu esqueci de falar de primo entre si, né? Então números primos entre si são números que não tem nenhum fator comum, né? Você fatorou eles ali e eles são... Na fatoração de um não aparece nada do outro. Vou dar um exemplo rapidão. 25 e 32. 25 é 5 ao quadrado e 32 é 2 elevado a 5. Sei lá, aqui poderia ser 60, 96, por exemplo. 96, esquece esse, tá? Esse. Aqui só tem o quê? Fator 3 e 2, né? 2 elevado a 5. Então aqui não tem... Ele existe. Então isso é números primos entre si. Se os números são todos primos e são diferentes, eles são primos entre si. Então o 3 e o 5 são primos entre si. Acabamos aqui. O MDC, ele aparece aqui, ó. Então repara. Quem que é o MDC? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 6, 60. Então, beleza. Então, 60 é o máximo divisor comum desses três números. No nosso contexto, o que isso significa? Ele não falou que ele quer o maior número de rosas por buquê? Então, com as rosas, eu vou fazer buquês com 60 rosas. Só para a gente entender uma coisa, se liga nisso daqui. 180 dividido por 60 vai dar quanto? Corta, 18 dividido por 6 é 3, não é isso? Então, isso significa que 180 é igual a 3 vezes 60. Então você pode pensar 3 buquês com 60 rosas ou 60 rosas com 3 buquês. Claro, vai depender de contexto. Com o resto você faz 240, 300, divide por 60 que você vai ver isso. Só que qual que é a vantagem de fazer desse jeito? Olha que coincidência, né? O 3 está aqui, né? E não é coincidência, porque tem um 4 e um 5 aqui. E eles significam o seguinte: com as 240 margaridas, eu vou fazer 4 buquês com 60 rosas cada, com 60 margaridas, né, cara? Ou de 300 eu vou fazer 5 buquês de 60 cada.
Então, se a pergunta for qual o número de rosas por buquê, de flores, né? Por buquê, a resposta seria 60. Se a pergunta for qual o total de buquês, então a resposta vai ser 12, que é 3 mais 4 mais 5. De boa? Tamo junto? Então é isso. Esse jeito é maravilhoso, tá, gente? Então, esse foi o nosso macete. Esse já foi o macete, eu coloquei tudo aí. Agora, para fechar, a gente vai ver como que a gente calcula MMC e MDC simultaneamente. Apesar que eu acho isso meio inútil, porque... Nossa, não vai embora não, pera isso. Mas você vai ver, né? Então, assim, eu acho difícil você precisar calcular MMC e MDC simultaneamente. Né? Vou te explicar, é muito simples, né? Vamos pegar 180 e 240 como exemplo. Então, vamos lá. Eu vou dividir por 2. Então, aqui vai dar 90 e aqui vai dar 120. O 2 dividiu todo mundo, circula. Por 2 vai dar 45 e 60. Dividiu todo mundo, você está. Vai dar por 2, 45, 30. Por 2, 45, 15. A mão coçando para fazer uma coisa aqui. Então, por 3, 15 e 5. Opa, então, destaco 3. Por 5... Opa, vamos no 3, né, para manter organizado. Poderia colocar o 5, mas vamos no 3. Por 3 vai dar 5 e 5, e aqui por 5 vai dar 1 e 1. Pronto. Então, qual que é o MDC? Os que eu circulei. 4 vezes 3, que é 12. E o MMC é tudo, que eu tô com preguiça, né? O MMC é tudo. Eu vou colocar aqui, MMC. Não vou calcular isso nem. Vou colocar aqui tudo. Não vou fazer, não. Tranquilo? Agora, uma última propriedade, né, que só nesse momento eu poderia falar, que é uma propriedade que envolve o MMC e o MDC. Eu vou escrever e depois vou mostrar com um exemplo, tá? Eu não vou usar genérico não, porque não tem necessidade. Então vamos pegar aqui dois números, sei lá, cara, 20 e 32, né? Então 20 e 32, e eu quero mostrar o seguinte, que o MMC de 20 e 32 vezes o MDC de 20 e 32 é igual a 20 vezes 32. Vou colocar embaixo, porque senão vai sair da câmera. É igual a 20 vezes 32. Estamos juntos? Olha só. Não vou demonstrar, vou mostrar. Então vamos tirar o MMC e o MDC de maneira simultânea, tá? Então vamos lá. 2, 10, 16. Círculo 2. 2, 5 e 8. Círculo 2. 2, 5, 4. 2, 5 e 2. 2, 5 e 1. 5, 1 e 1. Então aqui o nosso MDC vai ser 4, né? Então 4 é o MDC. E o MMC vai ser, 2 vezes 5. 10, 1, 2, 3, 4. 10 vezes 16, então 160. Beleza? Então tá. Então o que eu te falei é, se eu pegar, aqui é 160, né? Se eu pegar o 4 vezes o 160, eu estou te falando que 4 vezes 160 é igual a 20 vezes 32. Tudo bem? Então é isso. Qual que é a implicação disso? A implicação disso, eu vou até usar outro exemplo. Então vocês entenderam isso, né? O MMC vezes o MDC é igual a um número vezes o outro. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, vou pegar 40... Pareceu. 20 e 28, pode ser? Então eu quero saber qual que é o MMC. Qual que é o MMC de 28 e 20? Sabe como que eu vou fazer? Eu vou pegar o 28 vezes o 20 e dividir pelo MDC de 28 e 20, né? É meio óbvio. MMC vezes MDC é igual a 28 e 20, né? Então o MMC é igual a 28 vezes 20 dividido pelo MDC. Pronto. Beleza? Vocês vão conferir e me falar se deu certo. Então, vamos lá. Eu vou tirar só o MDC, tá? Vou tirar só o MDC. Ó, 2 vai dar 10, 14. 2 vai dar 5, vai dar 7. Então o MDC é 4. A gente pode parar por aqui. Vocês lembram? Aquele que eu acabei, aquele macete. Então 4. Então eu vou pegar 28 vezes 20 dividido por 4. Vou dividir aqui. Vai ficar 28 vezes 5, né? Que é 140. Vamos conferir? Vamos conferir, fiquei curioso. Então vamos lá. 20 e 28. 2, 10, 14. 2, 5, 7. 5, 1, 7, 1. Beleza? 2 vezes 5, 10. Opa, 5, 10. 2 vezes 7, 14. 140.
Não, cansei. Certamente essa aula vai ficar dividida em duas partes, né? Então agora você deve estar vendo a parte 2. Bom, galera, vamos parar por aqui. Aula longa, né? Mas assim, completaça, como eu falei. Tem aula aí de 1 minuto, MMC. Eu acho. É porque antes de preparar a aula eu pesquiso, né? Bem, pessoal, me fala aí a ideia da live lá que eu falei. Se você chegou até o finalzinho aqui, comenta Jurandir. Comenta assim, ó. Jurandir. Pensei nisso agora. Comenta lá, Jurandir. Se você ficou até o finalzinho. E não esquece, né? Coloca o like aí pra mim. Confere se você tá inscrito no canal. Vou deixar uma aula ali também. Um abraço, então. Tchau pra vocês.